Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o programa OBS Studio. É um programa que a gente usa para poder fazer transmissão online, consegue fazer tutorial online, gameplay, videoaula. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse programa. A minha intenção aqui é ensinar vocês como fazer uma aula online com várias interações, podendo botar várias coisas durante a transmissão. Sem precisar gravar antes e fazer uma edição posterior. Tudo na hora, transmitindo e já fazendo várias coisas legais, beleza? Então vamos lá. Então vamos para o programa. Esse aqui é o programa OBS Studio. Quando você acabar de instalar, ele vai estar assim, bem simples. A primeira coisa que eu gosto de fazer nele é botar ele no modo Estúdio. No modo Estúdio, você vai ver que ele vai ficar com essas duas telas. O que são essas duas telas? Uma tela serve para fazer a prévia, que é o que você está preparando para transmitir, e a outra é o programa, que é o que está de fato sendo transmitido, ok? Então você sempre vai ter essas duas telinhas para você poder trabalhar. Outra coisa são esses painéis aqui embaixo. Eu vou explicar cada um deles detalhadamente. Vamos lá. Primeiro a gente tem a parte de cenas. A cena funciona exatamente como um cenário mesmo de um set de filmagem, por exemplo. Ali você pode criar várias cenas, por exemplo, a cena que vai ter a introdução, que vai ter um videozinho, vai ter um logo, a cena que você vai estar com a câmera em tela cheia, a outra cena que vai ter o programa e sua imagem embaixo. Então você pode criar várias cenas. E na cena você consegue compor com vários elementos, uma imagem, a câmera, som, entendeu? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é renomear essa cena que já tem aqui. Vamos renomear ela para introdução. Vou botar só intro. Nessa cena a gente vai adicionar alguns elementos. A primeira coisa que eu vou adicionar vai ser uma imagem. Do lado de cenas aqui tem as fontes, que são exatamente os elementos que a gente inclui nessa cena. Se a gente clicar aqui em mais, vai aparecer as diversas opções. Vou falar algumas rápido, vou falar um pouco sobre algumas delas para vocês ficarem inteirados. A apresentação de slide ele faz parecido com o PowerPoint. Você bota uma série de imagens aqui dentro e ele vai passando uma a uma, como se fosse um slide mesmo. Captura de áudio é para capturar microfone ou entrada externa de áudio que você queira adicionar. Captura de janela serve para capturar a tela de um programa específico, caso você queira fazer um vídeo tutorial, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui hoje. Captura de saída de som, caso você queira capturar a saída de áudio de um vídeo que você está transmitindo ou até mesmo do seu computador, se você quiser capturar essa saída de áudio. Captura de jogo é bem parecida com a captura de janela, só que ele tem algumas propriedades a mais, como capturar telas em full screen. O que seria isso? Por exemplo, quando você joga um jogo, o jogo fica em tela cheia. Com isso, ele consegue entender que tem que capturar esta tela para poder transmitir. Isso é muito legal para usar para gameplay, por exemplo. Captura de tela, ele usa para capturar a tela inteira do teu computador. No caso, se você tem um segundo monitor e quer jogar várias coisas para lá e capturar aquela janela para poder transmitir de alguma forma, você pode usar esse recurso. Dispositivo de captura de vídeo é usado para você capturar uma entrada de vídeo externa, por exemplo, com uma placa de captura. Okay? Fonte de cor. Fonte de cor é um fundo de uma cor sólida. Por exemplo, se você quiser botar um fundo branco na transmissão, um fundo de outra cor qualquer, a gente vai fazer um pouco de cada um desses aqui. Okay? Fonte de mídia. A fonte de mídia é para você adicionar um vídeo que você queira transmitir. Por exemplo, se você quiser botar uma animação, um chroma key, eu vou estar fazendo alguns exemplos e vocês vão ver como funciona, bem legal. Imagem, como o nome já diz, inclui uma imagem na sua cena. Navegação, navegador, para incluir uma área onde ele vai ler uma determinada URL. Você pode botar um site para aparecer aqui durante a sua transmissão. E você botar aquela URL daquele site. Ok? E texto, para você adicionar texto livre na sua cena. Então vamos começar por imagem. Vou colocar o nome aqui de logo. Ok. Vou vir aqui em localizar. Localizar.
pegar esse logo aqui. Viram que o logo já apareceu ali na minha cena? Vou dar OK. E aqui, ó, eu tenho um logo aqui. Esse olhinho aqui serve para eu esconder ou mostrar esse logo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou maximizar esse logo aqui, ó. Vou aumentar o tamanho dele e centralizar. Legal, já tem uma cena, uma primeira cena que vai ser a introdução. Só que ele está com fundo preto. E não é isso que eu quero. Eu queria que ele ficasse tudo branco com um logo no meio. Então eu venho aqui, vou clicar no mais e vou adicionar uma fonte de cor. Vou botar fundo branco. Tá vendo? Aqui é o X da cor e você pode vir aqui selecionar a cor e escolher a cor que você quer. No meu caso é branco, então tá tudo certo. Aqui a largura e a altura, ele já pega o tamanho da tela por padrão, então vou manter OK. Só que vocês percebem que o logo sumiu? Por que isso aconteceu? Por causa da hierarquia nas camadas. Na fonte, quem está mais em cima é quem fica mais à frente da imagem. Quem está mais embaixo é o que fica mais atrás da imagem. Como eu botei um plano de tela cheia branco, ele ficou acima do logo. Então, para resolver isso, eu vou puxar ele para baixo aqui, ó. Só arrastar, pronto. Então, o logo está em cima e o fundo está embaixo, ok? Então, aqui eu já tenho uma cena criada, que vai ser a cena que vai introduzir, vai botar lá para abrir o vídeo online, a live que eu vou fazer. Segunda coisa que eu vou adicionar vai ser uma cena de tela cheia. Então, vou colocar uma cena chamada câmera full. Esse câmera full eu vou usar para botar minha imagem em tela cheia para transmitir quando eu quiser falar com os alunos, aparecendo eu por inteiro. Então, vou adicionar aqui, vou vir aqui nas fontes, adicionar um mais, e vou clicar em captura de dispositivo de vídeo. Esse aqui eu vou botar a webcam, que vai ser minha webcâmera. Com a webcam, só dá OK aqui. Aqui tem algumas configurações do vídeo, mas não precisa fazer. Vocês podem fazer se vocês quiserem, não vou entrar no detalhe disso. Só clicar em OK. E aqui eu adicionei a minha câmera. Então eu vou botar ela em tela cheia, porque esse é o propósito dessa cena. Então aqui, ó, estou com a minha câmera em tela cheia para vocês. Ok? Então, se eu quiser trocar de uma para outra, introdução, câmera cheia. E agora, então aqui no caso de uma live, eu vou começar com esse, libero a live, troco para esse, falo com as pessoas, tudo não sei o que, e aí eu vou passar para o outro que vai ser o tutorial, que vai ser um vídeo tutorial, onde vai ter um programa rodando e a minha imagem no canto. Ok? Vamos lá. Então vamos lá. Agora vamos para a parte do criação da câmera tutorial. Nesse exemplo, eu vou criar aqui uma outra cena, que vai ser câmera tutorial. Não, criar cena tutorial, que não é só câmera. Na cena tutorial eu vou acrescentar algumas coisas. Primeiro, eu vou acrescentar a câmera, que vai ficar no canto. Então, dispositivo de captura de vídeo, como a gente já fez no anterior. Só que percebam que aqui, ó, já existe uma webcam que eu capturei. Ele entendeu que eu estou capturando a câmera do meu computador. Então eu posso só clicar nesse aqui, em adicionar já existente, que ele já tem uma configuração lá criada. E pronto. Ele já adicionou uma webcam. Só que nesse caso eu vou diminuir e vou colocar no cantinho aqui. Ok? Que vai ser onde vou ficar no tutorial. Então eu já tenho 3 cenas aqui. Já tenho a intro para começar o vídeo, depois a câmera total para falar com as pessoas e tudo mais, e falar com vocês, e depois corto para o vídeo tutorial, que vai ser o que vai ter o programa rodando. Eu gosto muito de usar uma segunda área de trabalho, que o Windows 10 tem essa opção. Quando você aperta a bandeirinha do Windows Tab, ele abre essa janela para você, que é a janela com os programas rodando e as áreas de trabalho. Você pode adicionar uma nova, eu tenho uma vazia aqui, eu vou ir para essa vazia.
Tá vendo? Ele fica totalmente limpa, como se não tivesse programa nenhum aberto. Só se quiser criar. Eu acho mais fácil que aí eu navego entre uma e outra para poder botar o programa que eu vou usar para tutorial e o programa que eu estou usando para transmitir. Então aqui eu vou abrir um programa chamado Scratch, que é o programa qual a gente vai estar explicando aqui. Vou botar em tela cheia. Eu gosto de, quando estou fazendo isso, ocultar a barra do iniciar, que assim fica o programa com a tela toda ocupada. Ok? Vou voltar para a minha outra área de trabalho, bandeirinha Tab, vim aqui na área de trabalho 3, que é onde a gente está editando, e aqui eu vou clicar em mais e vou adicionar uma captura de janela. Nessa captura de janela eu vou botar Scratch, que é o nome que eu vou dar para o programa que eu vou estar usando para ensinar. Pronto, ele já entendeu que aqui a janela Scratch está selecionada. Por acaso ele é o primeiro programa, não foi coincidência, mas se você quiser escolher outros programas, você pode só selecionar aqui. Eu posso botar calculadora, eu posso botar um prompt de comando, bloco de notas, todos os programas que estão abertos no meu computador. Vou deixar o Scratch, que é o programa que eu quero usar mesmo, e vou apertar aqui OK. Então, ele está capturando o meu programa, vou maximizar o máximo que eu quero aqui, e pronto, tem o Scratch rodando. Lembra daquele problema que a gente teve em outra cena, que o fundo branco ficou sobre o logo? Aqui aconteceu a mesma coisa, ó. Minha câmera está aqui e o Scratch está por cima. Então vou arrastar a câmera para cima, arrastar o Scratch para baixo, e pronto. Fiz um cenáriozinho com o Scratch e a webcam aqui. Nesse exemplo a gente já tem três cenários bem legais criados. Eu tenho um cenário que vai ser a intro para abrir o vídeo, tenho um cenário que vai ser a câmera cheia, onde eu vou ficar falando, tem um cenário que vai ser do tutorial, onde eu vou estar explicando, mexendo com o programa e isso vai estar sendo transmitido. Ok? Eu vou criar mais um cenário, que vai ser o cenário que eu vou finalizar, ou vou botar algum agradecimento, alguma coisa assim, para mostrar para vocês algumas coisas. Esse cenário que eu vou criar vai ser baseado na tela cheia, que vai ser para botar um chroma key no final, com alguma coisa aparecendo. Então eu vou clicar aqui, botão direito, e vou duplicar essa camada porque eu quero exatamente parecida. Ok? Então eu vou botar câmera full, final. Vou botar aqui inscreva-se. Que na verdade eu vou adicionar aqui um chroma key. O que seria o chroma key? Eu vou adicionar uma fonte de mídia, vou botar aqui inscreva-se, vou botar, e aqui eu vou localizar um arquivo e vou escolher esse aqui, ó, escreva. Vou dizer que ele vai ficar em loop. E olha lá. Ele está aqui aparecendo, tá vendo? Vocês viram que ele não apareceu de primeira? Quando ele não aparece de primeira, às vezes dá esse bug no OBS. E aí o que você faz para funcionar? Você clica na cena que você adicionou o vídeo e clica em cortar, que aí ele vai para a tela de transmissão online, para onde eu estaria transmitindo, e ele vai funcionar. Mas aqui, ó, o meu fundo verde ficou sobre a minha câmera, não é o que eu quero. Então vamos adicionar um chroma key. Vou extrair o fundo verde e deixar só o escreva no final. Tá? Então vamos aqui em propriedades. Desculpa. Vamos aqui, botão direito em cima. Filtros. Aqui em filtros eu vou adicionar um filtro de vídeo. Aqui em cima tem um filtro de áudio e filtro de efeito. Vou adicionar um filtro de efeito. E aqui eu vou adicionar um filtro chroma key, que ele vai remover o fundo verde. Vou botar só chroma key mesmo. Pronto. Ele já removeu o fundo verde. E aí a gente tem um outro chroma para poder cortar. Então eu tenho 4 cenas. A introdução, a câmera full, que eu vou estar falando com as pessoas.
A câmera tutorial, quando quiser estar explicando, ensinando a mexer no programa. E a câmera inscreva-se, que no final eu vou botar para falar com o pessoal e ficar o inscreva-se aparecendo para pedir o pessoal para se inscrever no canal. Então, esse é o tutorial base para a criação de cena com algumas coisas. Importante vocês perceberem que quando eu incluir um escreva aqui, ele também incluiu uma faixa de áudio, tá vendo que está mexendo aqui? Então tem que ter cuidado. Se você incluir um vídeo, prestar atenção se ele tem áudio incluído. Porque se ele tiver áudio, ele vai ficar transmitindo o áudio aqui. Então você tem que mutar o áudio caso você não queira. Tá? Outra coisa que eu esqueci de mencionar. Quando você usa as faixas de cenas, você tem que estar muito atento à faixa de áudio. Por quê? Nesse exemplo aqui eu vou adicionar uma faixa de áudio do meu computador. Então, captura de entrada de áudio, mic de microfone, e vou dizer que aqui eu quero pegar meu microfone do computador. Pronto. Nessa faixa aqui, vou clicar em cortar só para ele cortar para essa. Tá vendo? O meu microfone está sendo gravado aqui agora, ó. E aí é importante a gente prestar atenção nisso, porque quando eu estou falando aqui com o pessoal e tudo mais, e aí eu vou configurar para ir para o tutorial, eu vou cortar para esse. Perceba que aqui, ó, a faixa de áudio do microfone não está nesse daqui. Então é importante que eu crie a faixa de áudio em todas as camadas que eu quero que tenha faixa de áudio no microfone. Então nesse caso aqui eu quero a faixa de áudio, então vou adicionar captura de áudio, já tem o microfone aqui, já existente, vou só clicar em adicionar, ok. E aqui também eu quero a faixa de áudio do microfone, captura de entrada de áudio, já existente, microfone, ok. Dessa forma, só a introdução não vai ter o meu microfone. Então, quando eu cortar para introdução, que vai ser quando começa o vídeo, eu não sei se eu expliquei, mas essa parte aqui do meio é onde a gente corta de uma cena para outra. Entendeu? Aqui a gente só está olhando, desse lado esquerdo a gente só está olhando. E quando a gente quer transmitir, a gente tem que cortar para o programa. Então a gente aperta cortar que ele vai para lá. E aí sim está transmitindo. Então, vamos lá. Cortei para intro, não tem faixa de áudio. Cortei para full, tem faixa de áudio, está gravando, falando. Vou cortar para a cena do tutorial, faixa de áudio com tutorial, ok? E quando for finalizar também vou cortar. E também tem microfone e a faixa de áudio ali, ok? Então, essa é a parte de cenas e fontes e montagem de cenas. E agora vamos passar um pouco para outra parte do OBS. Agora, pessoal, vamos mostrar um pouco sobre como que funciona para poder transmitir de fato. Até agora a gente só configurou o programa, a gente só usou os recursos de criação de cena, criação de fonte. Agora eu vou mostrar para vocês como configurar de fato para transmitir para o YouTube, ou para o Facebook, ou para o Twitter, para onde você quiser transmitir. Primeiro passo, a gente tem que vir aqui em configurações. Só que antes, em configurações, eu quero mostrar algumas coisas aqui do menu principal. Aqui na configuração de cena, se vocês perceberem, você pode criar novo conjunto de cena. Por exemplo, esse set que eu criei é o que eu falei, as cenas são como um set de filmagem. Eu criei esse set de filmagem aqui, esse set de cena, para trabalhar com tutorial, com tutoriais para o Code Club no caso, né? Bem específico. Ele vai ter a introdução do Code Club, vai ter a minha tela em full screen para eu conversar com as pessoas, a cena tutorial com base no Scratch e a câmera finalizando com escreva, tá? Então esse é bem específico para esse caso. Se eu quiser, eu posso criar várias outras coleções de cena. No caso, nessa aqui, eu vou até renomear ela para Code Club. Tá? Então aqui, ó, tem a cena Code Club. Se eu quiser criar uma nova, eu posso. Só basta clicar em novo, botar nova cena. Novo cenário, né? Cenário. E aí ele vem zerado com uma cena só, como a gente começou no início, ok? Então, mas eu não perdi, eu posso voltar para o meu Code Club e tá ele lá. Minha cena bonitinha funcionando como eu tinha configurado. Outra coisa
é a parte de perfil. Essa parte de perfil, ela é para você configurar a tua transmissão, a tua live, no caso. Então, vou cortar isso aqui para ficar só live. Então, eu no caso aqui vou criar um novo perfil. TI 2O, que é o nome do canal que eu tenho. É de lá que eu vou pegar a configuração. Dá OK. E aí aqui eu criei a TI 2O. Então, quando eu clicar aqui em configuração, configurações, ele vai abrir esse painel para mim. Esse painel tem várias configurações que tem um monte de tutorial na internet explicando cada uma delas. Eu não vou entrar a fundo nelas, mas que dá para fazer muita coisa legal. Depois, se você quiser com mais tempo, entrar e vasculhar, fique à vontade. Então vamos lá. O que interessa para a gente aqui é a parte de transmissão. Na transmissão, eu tenho várias opções aqui. Ok? Eu tenho Twitch, tenho YouTube, tenho Mixer, tenho Facebook, tenho Twitter. No nosso caso aqui, a gente vai fazer o YouTube. Ok? Com a seleção de YouTube escolhida, a gente tem que pegar a chave de transmissão. Onde fica essa chave de transmissão? Para obter ela, a gente tem que ir no nosso canal do YouTube. No meu caso, eu vou no meu canal que já está aqui aberto. Eu vou no canal do YouTube, clico aqui nesse maisinho e vou em transmissão ao vivo. Demorar um pouquinho. Pronto. Ele vai perguntar se deseja. Eu não vou permitir agora. Fazer um stream. Clicando aqui em fazer streaming, ele vai pedir para criar um streaming. Então a gente vai criar aqui o stream teste. No meu caso, eu vou botar não listado, porque eu não quero estar transmitindo agora. Mas se você quiser, é público, que para todo mundo enxergar. Uma descrição. Teste online. Ciência e tecnologia. Você escolhe o que você quer, programar mais tarde. Aqui você faz o upload da miniaturazinha que vai aparecer lá na sua live. Okay? Se é conteúdo para criança ou não. Vamos botar aqui no conteúdo para criança. Criar streaming. Nesse momento, ele vai demorar um pouquinho, vai criar. Quando ele criou, ele vai aparecer esse painel aqui. Nesse painel é onde está a sua chave de acesso. No meu caso, é aqui que está a chave de transmissão. Ok? Eu vou clicar em copiar. Vou lá no meu OBS e vou colar aqui. Ok? Feito isso, você já configurou o seu YouTube para transmitir online. Então, a partir do momento que eu clicar em aplicar aqui, ele configurou e está transmitindo online agora, do jeito que deveria transmitir. Vamos fazer um teste? Feito tudo isso, tudo configurado, vamos acessar lá e ver se ele está transmitindo. Vou concluir aqui. Ele está aqui, ó, conectado ao software de streaming para começar. Está esperando, ó, não há dados, porque não tem nada transmitindo. Para começar a transmissão, só clicar em iniciar transmissão. Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Agora, se a gente vir aqui, em pouco tempo ele vai começar a mostrar ali a transmissão. Ó. Conexão excelente, já mudou. E ele está aqui, ó. Transmissão está online da minha imagem que eu estou transmitindo. Viu? E aí, é aquilo que eu falei. Vou abrir aqui o OBS de novo, só que eu vou abrir ele aqui menorzinho só para mostrar para vocês. E aí funciona como eu falei para vocês. Ó. Vou cortar para essa câmera, cortar. Pronto, cortou, viu? O delay está bem grande porque eu estou usando a internet para outras coisas aqui. E aí, de acordo com o que eu vou cortando aqui, ele vai cortando lá também. Então, cortei para outra cena do tutorial. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Importante, uma dica que eu precisei algumas vezes foi o seguinte. Vou parar a transmissão aqui, interromper, tá? E ele vai parar lá também. Aqui, se vocês verem, ficou um símbolozinho vermelho, verde, é como está a tua conexão e a tua transmissão. É legal ficar atento nisso. Outra coisa importante
é o áudio, né? Para vocês não deixarem estourar aqui, porque senão fica muito ruim. E uma coisa muito importante é, quando você está transmitindo, às vezes tem um áudio que está vindo externo. Nesse caso, eu não quero ouvir meu microfone, mas de áudios externos, tem uma configuração aqui, ó, propriedades avançadas do áudio, que você pode botar para monitorar o áudio, que aí você escuta o que está sendo passado ali. No caso, se vir um áudio externo, uma música que está vindo de fora, que você plugou no teu computador na tua entrada de áudio, e você quer ouvir essa música para ver se está legal, se está ok, é aqui em monitorar e enviar, que ele vai estar monitorando, ou seja, você vai estar ouvindo no fone e ele vai estar transmitindo ao mesmo tempo. No normal, ele deixa não monitorar, que ele não te passa o áudio, mas ele está transmitindo, ok? Então, é só esses detalhes, fiquem atentos nisso. Eu acho que demais. A gente pode depois vir com mais um tutorial maior, trazendo outras informações. Mas por enquanto é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui o comentário. A gente vai estar passando mais conteúdo para vocês. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.